Bem-vindos a todos a mais um episódio do meu canal. Hoje a gente vai estar falando sobre um assunto que os pacientes perguntam muito no consultório, que é em relação aos exames pré-operatórios, ou seja, aqueles exames antes de fazer a cirurgia cardíaca. Então, os pacientes que são submetidos à cirurgia cardíaca, eles precisam, de uma maneira geral, obviamente que a gente tem que individualizar cada paciente, eles precisam, de uma maneira geral, de alguns exames. Bom, o primeiro deles é o ecocardiograma. O que é o ecocardiograma? Ele é também chamado de ultrassom do coração. Existem dois tipos de ecocardiograma, que a gente chama de transtorácico, que ele é feito através de um probe que é colocado no tórax do paciente, para a gente ter essas imagens do coração através desse ultrassom. E o outro é o transesofágico, que o paciente sob sedação, um probe é colocado no esôfago, através da boca, ele vai para o esôfago, e o probe fica no esôfago. E o esôfago é uma estrutura, um órgão, que é colado no coração, na parte de trás do coração. E aí a gente consegue ter imagens detalhadas das válvulas, entre outros. E o que o ecocardiograma vê? Ele vê a função do coração, se o coração está batendo adequadamente, se o coração está relaxando adequadamente. A gente consegue ver as válvulas, se está tendo uma regurgitação da válvula, ou se a válvula está estenótica, ou seja, não está abrindo adequadamente. Se o paciente tem um problema valvar, a gente consegue identificar o mecanismo do problema que o paciente está tendo. Isso daí tudo é importante para o planejamento da cirurgia. Se você está gostando do conteúdo, por favor, compartilhe, se inscreva-se e deixe seu comentário. Isso daí é extremamente importante para a gente, inclusive para o planejamento dos próximos episódios. Outro exame extremamente importante é o que a gente chama de angiotomografia, tá? Em que a gente tem um detalhamento dos vasos do paciente e a gente também tem um detalhamento do grau de calcificação de algumas estruturas. Então, por exemplo, se a gente vai fazer uma cirurgia minimamente invasiva, é importantíssimo saber qual que é o tamanho dos vasos femorais, dos vasos ilíacos, da aorta. Tá? Antes de qualquer cirurgia cardíaca, é importante a gente ter noção do grau de calcificação da aorta ascendente. Se a gente vai fazer uma cirurgia da válvula aórtica, é importante a gente saber o grau de calcificação que os folhetos têm, que o envoltório, o envoltório da válvula aórtica, se ele tem calcificação ou não. No caso da mitral, é importante a gente também ter noção do grau de calcificação dos folhetos e do ânulus, né, do anel mitral. Então esse é um outro exame extremamente importante, que também eu gostaria de chamar a atenção, é obrigatório para reoperações. Então, se você já teve uma cirurgia cardíaca e você vai fazer uma segunda cirurgia cardíaca, é extremamente importante para a gente planejar a abertura, a esternotomia e possíveis problemas que a gente pode encontrar durante essa reoperação. Outro exame extremamente importante é o que a gente chama de cine-coronário-angiografia, que também é, de uma maneira geral, chamada de cateterismo cardíaco. Esse exame a gente tem noção exata da anatomia das coronárias, se vai ter obstrução ou não, se tem alguma anomalia na coronária, entre outros. Esse exame aí não é obrigatório para todos os pacientes, geralmente ele é utilizado para pacientes com idade acima de 40 anos ou pacientes que têm algum fator de risco para doença arterial coronariana. E tem exames gerais, né, que são muito comuns em qualquer tipo de cirurgia, como o exame de sangue, o exame de urina, o eletrocardiograma, o raio-x de tórax. Então, de uma forma geral, são esses os exames que a gente tem que solicitar e fazer antes de uma cirurgia cardíaca. Se você gostou desse conteúdo, por favor, compartilhe, se inscreva-se no canal
e deixe seu comentário.